Então tá, pessoal, antes da gente começar a estudar os conceitos que nos interessam, eu queria fazer um breve comentário sobre o que é ciência, certo? Se você pegar qualquer livro, física, química, biologia, matemática, sei lá, qualquer livro, ele vai ter lá um conceito de ciência. Só que cada autor define aquilo que é mais próximo de um conceito formal de ciência. Porém, de todos esses conceitos, o que eu mais acho correto e o que eu mais gosto é o conceito de Gaston Bachelard. Se eu não me engano, é assim que se escreve. Gaston Bachelard é um filósofo francês e ele define ciência como tudo aquilo que contraria o senso comum. Então, a ciência é algo que contraria o senso comum. E no estudo da física, ao longo de todo o estudo da física, nós vamos ver várias vezes o senso comum sendo contrariado. Então, só queria fazer esse adendo, né, sobre o conceito de ciência. Por quê? Nós já vamos contrariar o senso comum no primeiro conceito que nós vamos ver, que é o conceito de referencial. O que é um referencial? Um referencial é um ponto ou um conjunto de pontos que nós determinamos para que possamos estudar um determinado movimento, se um corpo está ou não em movimento, ou estudar aquele movimento. Então, o referencial é algo importante e ele que vai determinar se um corpo está ou não em movimento. Como eu disse, o conceito de referencial em si, ele vai ser primeiro senso comum nosso que vai ser abalado. Por quê? Porque a partir do referencial eu posso determinar se um corpo está ou não em movimento. Mas como é que eu vou fazer essa determinação? Escolhendo um determinado referencial, um ponto, né? Esse referencial ele vai poder ser um referencial inercial ou um referencial não inercial, certo? O que seria um referencial inercial? Um referencial inercial é aquele que obedece à primeira lei de Newton ou à lei da inércia, certo? Isso aqui é aula do futuro. Nós vamos ver isso aqui, daqui a 2 aulas, nós vamos ver essa lei de Newton. Mas o que quer dizer um referencial inercial? Referencial inercial é aquele onde o ponto que eu escolhi como referência, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento uniforme. Ou seja, ele obedece à primeira lei de Newton. Então, referencial inercial é aquele que obedece à primeira lei de Newton, certo? Ou a lei da inércia. E um referencial não inercial. Ora, um referencial não inercial, ele é aquele que não obedece à à primeira lei de Newton, certo? Por quê? Ele é um referencial acelerado, certo? Então, um ponto, um corpo que eu pego como referencial e ele está acelerado, ele é um referencial não inercial. Se ele obedece à primeira lei de Newton, ou ele está em repouso ou em movimento uniforme, ele é um referencial inercial, certo? Antes da gente ver o que seria o movimento ou o repouso, né, é interessante destacar o que seria um ponto material. A diferença entre um ponto material e um corpo extenso, certo? O que é um ponto material? Ponto material é aquele ponto que eu escolhi, aquele objeto, aquele corpo que eu escolhi,
que as dimensões deles são desprezíveis para a solução do problema ou para o estudo do problema. O que eu gosto de dar o exemplo é, por exemplo, você pegar um caminhão ou um ônibus, sei lá, que tenha 40 metros de comprimento, vamos dizer assim, um caminhão, uma carreta, sei lá quantos eixos, tenha 40 metros de comprimento, e pegar, por exemplo, a BR-101, né? Então, para quem não sabe, a BR-101 ela começa aqui no estado do Rio Grande do Sul, em Osório, né, no litoral, e ele vai indo até lá em Fortaleza, no Ceará, certo? Essa é a BR-101. Se eu não me engano, ela tem algo mais do que 4.000 quilômetros. Ou seja, um caminhão que sai aqui com uma carga de Osório e vai até Fortaleza, rodou essa cerca de 4.000 quilômetros, que se eu escrever em metros, né, passando de quilômetros para metros para comparar a mesma ordem de grandeza do caminhão, que eu disse que tem 40 metros, para a gente passar isso aqui para metros, a gente multiplica por 1.000. Então isso vai ser algo em torno de 4 milhões de metros que tem essa ABR-101. Ou seja, se eu for estudar o movimento desse caminhão, você comparar algo de 40 metros com algo de 4 milhões de metros é algo, o comprimento desse caminhão em relação à distância toda que ele percorreu. Obrigado. Muito obrigado por aparecer isso aqui. É totalmente desprezível. Então, nessa situação, o caminhão ele pode ser considerado como um ponto material. Agora, se eu estou considerando esse caminhão, esse mesmo caminhão de 40 metros, e ele vai transpor uma ponte que tem 100 metros, eu não posso considerar esse caminhão porque como um ponto material, e sim tem que considerar ele como um corpo extenso, porque o tamanho dele, de 40 metros, é da mesma ordem de grandeza que a ponte que ele está atravessando. Então eu não posso considerar ele como um ponto material, eu não posso desprezar as dimensões dele, certo? Então, como pode ver, a diferença entre ponto material e corpo extenso pode ser algo relativo. O mesmo caminhão, se eu comparar ele com a BR-101, ele pode ser considerado um ponto material, ou seja, as dimensões dele são desprezíveis para a solução do problema, para o estudo do problema. Agora, ele atravessando uma ponte de 100 metros, né, esse comprimento dele vai ser considerado como um corpo extenso. Eu não posso desprezar o tamanho do caminhão nesse problema, certo? Então, essa diferença de ponto material e corpo extenso. Vamos ver agora os conceitos de movimento e repouso. Como eu posso definir se um corpo está em movimento ou se um corpo está em repouso? Então, um corpo vai estar em movimento toda vez que a posição dele em determinado instante de tempo for diferente em relação a um referencial. Ou seja, se num determinado tempo um corpo está ocupando a posição A, no outro determinado passou um determinado tempo T, ele está numa posição B e passou mais um determinado tempo T e ele se encontra na posição B, isso em relação a um referencial inercial, certo? Nós podemos dizer que esse corpo está em movimento, porque à medida que o tempo foi passando, a sua posição em relação ao referencial, ela se alterou, certo?
Então, um corpo está em movimento quando a posição em relação ao referencial se altera com o tempo. E ele vai estar em repouso quando? Quando essa posição não se alterar. Se ele está aqui num ponto A, passou um tempo T qualquer em relação a esse referencial inercial, o corpo permanece no ponto A e depois passou mais um período de tempo T e o corpo permanece, o ponto material, o objeto permanece lá no ponto A, ele está em repouso. Ou seja, um corpo vai estar em movimento quando, em relação a um referencial, a sua posição alterar à medida que o tempo passa. E vai estar em repouso se, em relação àquele referencial, a sua posição permanecer a mesma à medida que o tempo passa. Certo? Agora você me pergunta, Ricardo, um corpo pode estar em movimento e repouso ao mesmo tempo? Eu vou dizer que isso depende. Vai depender do referencial. Vou explicar melhor com uma figurinha agora. Vamos lá. Então vamos analisar agora, pessoal, essa imagem aqui para a gente ver sobre o conceito de movimento e repouso. Certo? Aqui fora do ônibus nós temos um observador. Certo? Tomando esse observador como referencial, o que a gente pode dizer em relação a este passageiro aqui do ônibus? Esse passageiro do ônibus que está aqui sentado, paradinho, dentro do ônibus, ele está em movimento ou em repouso em relação ao observador que está parado aqui, sentado, olhando o ônibus passar. Ora, se isso aqui é uma fotografia de um instante T qualquer, e eu passando um instante delta T, eu vou ter outra posição desse passageiro em relação ao observador, né? Então, o ônibus está caminhando nessa direção, então, nesse momento aqui que está representado aqui na figura, esse momento T aqui, esse passageiro está nessa posição aqui em relação ao observador. Passado um momento qualquer ΔT, num instante T mais ΔT, esse mesmo passageiro vai estar numa outra posição. Passa mais um momento, esse passageiro vai estar em outra posição, porque esse ônibus está se movendo, o ônibus está se movendo em relação ao observador e o passageiro está dentro dele. Embora o passageiro esteja sentado, parado, a sua posição em relação ao observador fora do ônibus está alterando com o tempo. Então, em relação a esse observador, esse passageiro está em movimento, certo? E agora, se eu não quero mais saber do observador aqui fora, a pergunta é, em relação ao motorista do ônibus, esse passageiro aqui está em movimento ou em repouso? Aí você vai me dizer que ele está em repouso. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, a posição dele em relação ao motorista não se altera, certo? Esse momento T aqui, ele está numa posição em relação ao motorista, ó, nessa posição aqui em relação ao motorista. No momento T mais ΔT, ele continua na mesma posição em relação ao motorista. Então, como a posição dele não se alterou, dizemos que ele está em repouso. Então, um mesmo objeto, um mesmo corpo ou uma mesma pessoa pode estar ou não em movimento, dependendo do referencial que foi adotado. Então, tanto o conceito de movimento quanto o conceito de repouso é relativo
e vai depender sempre do referencial adotado, certo? Vamos seguir agora trazendo o conceito de trajetória. O que é uma trajetória? Vamos supor aqui, nós temos aqui um jogador de futebol e aqui uma bola. E esse jogador, ele chuta essa bola e ela para nesse ponto aqui. Só que eu consigo, com uma máquina estroboscópica, consigo captar os diversos momentos que essa bola teve antes de chegar no seu destino, certo? Ele saiu então de uma posição A e foi até uma posição B. A bola saiu daqui, chutou e veio aqui. E eu consigo captar os momentos que essa bola passou. À medida que o tempo foi passando, ela foi se deslocando, né, e eu consegui captar e tirei essa fotografia. O que acontece aqui? Então, no momento T qualquer, eu chutei a bola. Depois, passou um intervalo de tempo qualquer, a bola está nessa posição, mais um intervalo nesta, mais um intervalo nesta, depois nesta e por fim nessa aqui. Se eu unir esses pontos que a bola percorreu em diversos momentos, eu vou ter o que eu chamo de trajetória. Ou seja, a trajetória é essa linha imaginária que une os sucessivos momentos do deslocamento de um corpo, certo? Isso que é a trajetória, certo? É essa linha que une os pontos, é uma linha imaginária que vai mostrar o trajeto realmente que o móvel fez, o corpo, o objeto que estava se deslocando realizou, certo? Então, esse é o conceito de trajetória. Como, em todo caso, o conceito de trajetória é um conceito relativo. Por que ele é relativo? Porque ele vai depender de quê? Vai depender do referencial. A trajetória que eu vou ver, ela vai depender do referencial. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, você pega um vagão de trem. Vamos dizer que isso aqui é um vagão de trem. Aqui está o trilho, está se deslocando. Aqui dentro do vagão nós temos um observador e aqui tem uma lâmpada no teto desse vagão. E aqui fora do trem tem outro observador. Num determinado momento, esta lâmpada aqui, ela se desprende do teto. O que vai acontecer? Para a pessoa, o observador que está aqui dentro do trem, ele vai ver esqueci de dizer, esse trem está em movimento. Ele vai ver essa lâmpada caindo numa trajetória. Vou apagar aqui só um momento. Ele vai ver essa lâmpada caindo numa trajetória retilínea, porque ele está dentro do trem, ele está em repouso em relação ao trem e à lâmpada, então ele vai ver essa lâmpada caindo numa trajetória retilínea. Porém, o observador que está aqui fora do trem, ele não vai ver essa lâmpada caindo numa trajetória retilínea. Por quê? Nesse ponto aqui, ele está vendo a lâmpada. Só que quando ele está vendo a trajetória da lâmpada, o trem não está mais no ponto que ele estava antes, ele está à frente, né? Então, e no momento que ela chega aqui ao chão, o vagão também já está mais à frente. Então, o observador aqui fora, ele acaba vendo uma trajetória diferente, ele acaba vendo uma trajetória parabólica. Então, a trajetória, ela é relativa
e também depende do referencial. Vamos ver agora os conceitos de posição, deslocamento e distância percorrida. Posição. O que é a posição? Vamos aqui, ó. Nós temos aqui uma trajetória, né, que vai ser percorrida por um móvel, e vamos dizer que aqui é a origem do movimento. A gente geralmente simboliza a origem do movimento com um 0 ou um O, certo? Em um dado instante, esse móvel está nesse ponto aqui, que eu vou chamar de A. Depois, ele está aqui no ponto B. Então, num instante de tempo T, o móvel está em A. Então, qual a posição do móvel em relação à origem no tempo T? A posição dele é no ponto A. E no instante de tempo T mais ΔT, ele está na posição B. Então a posição é naquele momento ali que você registra o intervalo de tempo, o momento, o local onde o móvel, o corpo, o ponto está, certo? É como você vê nas placas ali de rodovia, né? Tá lá, quilômetro 90. Então, quando você está passando ali, qual é a tua posição em relação à origem daquela estrada? A tua posição é no quilômetro 90, certo? Começou lá a contar no quilômetro 0, 10, 20, 30, tá? Então, a posição é aquele momento que você é o local que você ocupa num determinado instante de tempo, certo? Bem simples, né? É bem razoável aquilo que está no nosso cotidiano. Agora a gente tem que prestar atenção nisso aqui, ó, deslocamento e distância percorrida. Vamos supor que você está aqui na origem do movimento, tem essa trajetória aqui, e aqui é um outro ponto, O'. Você sai desse ponto, essa distância aqui é de 5 quilômetros. Você sai desse ponto O e se dirige até O' e volta até esse ponto aqui que eu vou chamar de A. Essa distância aqui é de 3 quilômetros. Aí eu te pergunto, qual foi o deslocamento do móvel que saiu aqui do ponto O, foi até o ponto O' e voltou até aqui no ponto A? Qual o deslocamento dele? Ora, se ele começou aqui, nesse ponto aqui, no marco 0, no 0 quilômetro, e está parado aqui. Se toda essa distância é 5 quilômetros e a distância de A até O' é 3 quilômetros, isso aqui só pode ser 2 quilômetros. Então, o deslocamento dele foi de 2 quilômetros. Por quê? Ele estava aqui na origem, né, no 0, e agora está aqui no A, no ponto A, que dista 2 quilômetros do ponto da origem. Ah, Ricardo, mas ele foi até lá em O', andou 5 quilômetros e depois andou mais 3. Tá, certo, concordo com isso. Ele andou 5 quilômetros de O até O' e depois voltou de O' até A, que é 3 quilômetros. Ele andou 8 quilômetros. E isso foi a distância percorrida.
Então, muita atenção para essa diferença. Deslocamento é a posição que o móvel ocupa num determinado instante em relação à origem, certo? Distância percorrida é toda, como o próprio nome já está dizendo, distância percorrida é toda aquela distância que ele percorreu para chegar de um ponto a outro ponto, certo? Então essa diferença você tem que ter em mente, diferença entre deslocamento e distância percorrida, certo? Nesse primeiro momento do nosso estudo, o conceito de velocidade talvez seja o conceito mais importante nesse primeiro momento. O que é velocidade? Nós temos aqui uma trajetória, aqui a origem e o eixo o eixo X é o eixo que nós vamos analisar o movimento em uma dimensão apenas, né? Então, no momento T igual T1, um móvel ocupa a posição S1. No momento T2, esse mesmo móvel ocupa a posição S2. A velocidade com que ele se deslocou aqui, ou seja, a rapidez com que ele saiu de S1 e chegou em S2, nesse intervalo de tempo, T2 menos T1, isso nos dá a velocidade. Então, a velocidade é o quê? É a diferença entre o espaço, a posição final e a posição inicial de um móvel dividido pela a razão, né? A razão entre a posição inicial, a posição final e a posição inicial sobre o intervalo de tempo, o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, a velocidade, que no caso nosso aqui de estudo no movimento unidimensional, vai ser a velocidade média, ela mede o quê? A variação, é a razão entre a variação de espaço e a variação do tempo. Então, a partir desse conceito aqui, nós conseguimos determinar a velocidade média de um móvel, sabendo que o deslocamento que ele teve, né, a variação do espaço que ele percorreu com a variação do tempo, né? No sistema internacional, no SI, a unidade de velocidade é de metros por segundo, embora para nós seja mais usual, né, está mais no nosso cotidiano, a unidade de quilômetros por hora. Então, existe uma relação de conversão de de metros para segundo por quilômetros por hora. Então, quando eu tenho uma determinada velocidade que é dada em metros por segundo, para que eu chegue em quilômetros por hora, eu multiplico essa velocidade por... Não é assim. Vamos ajeitar aqui. Eu multiplico essa velocidade por 3,6, certo? Agora, se eu estou com a minha velocidade em quilômetros por hora e quero determinar ela em metros por segundo, eu faço a operação inversa, eu divido por 3,6. Então, uma velocidade de 10 metros por segundo corresponde a uma velocidade de 36 km por hora. Se eu multiplicar 10 por 3,6, dá 36. Uma velocidade de 15 metros por segundo equivale a uma velocidade de 54 km por hora. 20 metros por segundo a 72 km por hora. 25 metros por segundo
a 90 km por hora. 30 metros por segundo, 108 km por hora. E assim sucessivamente, certo? Então, essa relação aqui é uma relação que você provavelmente vai usar em vários problemas de física, e não só em cinemática, mas você vai usar em qualquer problema que incluir a velocidade, não só em cinemática, lá na dinâmica, e até mesmo em eletricidade a gente pode usar esse tipo de relação, certo? Então, como eu falei, o conceito de velocidade média é o quê? Velocidade média é o quê? É a razão entre a variação do espaço e a variação do tempo, certo? Agora, algo importante que a gente precisa notar aqui é em relação a essa variação do tempo. Vamos supor aqui que eu esteja numa cidade A e quero ir para uma cidade B. Essa cidade A, ela dista 200 quilômetros da cidade B. E eu levei 2 horas... Não. 2 horas não. Deixa eu pagar aqui. E eu levei 4 horas para percorrer essa distância de 200 quilômetros entre A e B. O que é interessante aqui no estudo da velocidade média é, para mim determinar a velocidade média, eu vou fazer o quê? A distância ΔS, né? A distância entre A e B, que é 200 quilômetros, e dividir pela variação do tempo. O tempo que eu levei para sair de A e chegar até B, que foi 4 horas. A velocidade média dá 50 km por hora. O que tem de interessante aqui é que essas 4 horas aqui independe se eu percorri esses 200 km rodando todo esse tempo 4 horas. O que interessa aqui nesse ΔT é realmente o tempo marcado do relógio. Eu saí daqui às 12 horas e cheguei às 16 horas. Se às 15 horas eu parei aqui num posto ali, fiquei tomando café, fiz um lanche e só voltei a andar às 15h30, não importa se esse tempo todo eu estava em movimento ou não. Essas paradas entram no cômputo do cálculo da velocidade média. Por quê? A velocidade média, ela marca a variação do espaço sobre a variação do tempo. Esse tempo é o tempo do relógio ali, é o tempozinho que eu tá marcando ali. Saí meio-dia, cheguei 4 da tarde, independente do que eu fiz aqui. Eu posso ter viajado aqui a uma velocidade de 100 km por hora, depois fiz a 120 para poder chegar ali nas 4 horas, porque eu fiquei 1 hora parado num ponto aqui qualquer, certo? O que interessa é essa hora do relógio, certo? Para determinar a velocidade média. Por que isso? Porque nós temos a velocidade instantânea. O que é essa velocidade instantânea? É a velocidade que marca no velocímetro, certo? Essa velocidade aqui de 50 km por hora, talvez pode acontecer de nunca o velocímetro do carro ter registrado essa velocidade aqui durante esse trajeto A e B de 50 km por hora. Porque isso é uma velocidade média. Eu estou levando em conta só o deslocamento que eu tive sobre a variação do tempo, certo? Agora, a velocidade instantânea é aquela velocidade do velocímetro. Como o próprio nome está dizendo, é instantâneo. Naquele momento, eu olhei para o velocímetro e a velocidade está marcando tal velocidade, está marcando lá
80 km por hora. Então, essa é a velocidade instantânea. Para que serve a velocidade instantânea? A velocidade instantânea ela é dada pela mesma fórmula, certo? Que a velocidade é uma só. Então, a fórmula é a mesma, ΔS sobre ΔT. Só que esse ΔT aqui, ele passa a ser muito pequeno em relação ao ΔT da velocidade média. A gente diz que ele está tendendo a zero. É um número muito pequeno. Por isso que a gente diz que a velocidade média, a velocidade instantânea, é o limite entre ΔS e ΔT, quando ΔT tende a zero, certo? Isso aqui vai ser muito importante para a gente, para nós vermos, conhecermos a derivada de uma função. A derivada de uma função vai ser muito importante para a gente quando nós formos ver as equações horárias, porque ela vai facilitar e muito a nossa vida. E com uma vantagem, nós vamos trabalhar com a derivada mais básica que tem aqui, não vai ter problema nenhum, nós vamos resolver os problemas de uma maneira bem mais simples, tá? Vamos ver como é que a gente vai trabalhar com essa derivada nas equações horárias. O mais básico do movimento que nós vamos estudar é o movimento retilíneo uniforme, certo? O movimento retilíneo uniforme é aquele que existe apenas em uma única dimensão, né? Está ocorrendo apenas no eixo X, certo? Ele está indo em apenas uma dimensão. Agora, o que é o movimento retilíneo uniforme? Vamos imaginar aqui, nós temos uma trajetória que vai ser percorrida por um móvel e ele vai sair do ponto A e chegar ao ponto B. Esse móvel nós conseguimos marcar aqui durante a trajetória, embora não esteja aparecendo, todos esses pontos aqui, eles têm as mesmas dimensões, certo? Essa distância aqui é uma distância x, essa aqui é x, essa aqui é x, essa aqui é x, x, x e x, certo? Então, o móvel saiu aqui de A e percorreu uma distância x e chegou nesse ponto, percorreu a distância x e chegou nesse, e assim sucessivamente. E para percorrer essa distância x, ele gastou um tempo t. Depois, para percorrer essa outra distância x aqui, ele gastou um tempo t. Para percorrer essa aqui, um tempo t, e assim sucessivamente. Ora, então, o que aconteceu? Ele percorreu distâncias iguais, x, em tempos iguais, t. Então, para todo trecho x, ele teve o mesmo tempo t de deslocamento. Então, isso nos leva a crer que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade com que o móvel percorre a trajetória, ela é constante. Ou seja, no movimento retilíneo uniforme, o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Ou seja, a sua velocidade é constante. Durante todo esse trajeto de A até B, a velocidade dele não alterou. Não houve alteração na velocidade do móvel. Aqui a velocidade dele é a razão x sobre t, aqui é x sobre t, aqui é x sobre t, aqui é x sobre t, e assim sucessivamente, certo? Então, a característica do movimento retilíneo uniforme é ele ter a velocidade constante.
Porque o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais, certo? Agora vamos ver a função horária do movimento uniforme, certo? Função horária do movimento uniforme. Então nós vimos que no movimento uniforme a velocidade escalar instantânea, ou seja, aquela velocidade do velocímetro lá que está marcando, é constante e ela coincide com a velocidade média, certo? Qualquer que seja o intervalo de tempo. Então, no movimento uniforme, nós temos que a velocidade média é o quê? A variação do espaço sobre a variação do tempo, certo? Então, nós podemos fazer uma simplificação que V é ΔS sobre ΔT, certo? Já que no movimento uniforme, a velocidade instantânea coincide com a velocidade média em qualquer ponto da posição, certo? Então, vamos trabalhar melhor essa equação aqui. Vamos destacar ela aqui. Então, V é o quê? ΔS sobre ΔT. Mas nós vamos dizer que ΔS é o quê? S menos S0, certo? O que é S menos S0? É exatamente a variação, né? S0 é a posição inicial, certo? Então nós temos aqui uma trajetória qualquer, S0 é a posição inicial e S é a posição final. ΔS é o quê? ΔS é o final menos a inicial, certo? Então vamos escrever a equação V. Em vez de escrever ΔS, vamos escrever S igual a S0. E T, nós vamos escrever como? Opa, não era para ter escrito T. Tá? Deixa eu apagar aqui T. Apagando T. Opa, apaga aí. Por que não está apagando? Apagou. Pronto. Nós vamos considerar que nesse ponto aqui, o tempo inicial é sempre zero, certo? Nós vamos marcar sempre o tempo inicial zero. E aqui, então, em S0, T é igual a zero, e em S, o tempo T é igual a T. Nós chamamos de T o tempo que ele leva para percorrer essa trajetória. Então, como é que a gente vai ficar? O final menos o inicial, T menos zero. Então, como é que fica nossa equação? V é S menos S0 sobre T. Vamos fazer uma álgebra aqui, multiplicar cruzado, né? S é S0 VT. Esse S0 nós vamos passar para lá e vai ficar S, ou seja, a posição final é igual à posição inicial, certo? Mais VT. Então, essa aqui é a função horária do movimento uniforme. Para qualquer tipo de movimento uniforme, eu posso utilizar essa equação horária, certo? E nós vamos ver como é que a gente trabalha essa equação. Então vamos usar uma equação horária qualquer, uma função horária qualquer. S é igual a S0 mais VT, né? Então nós vamos ter que S é igual a 10 mais 5T. O que ele está nos dizendo? Que a posição final, S0, é igual a 10 metros, certo? E a velocidade com que esse móvel se deslocou é igual a 5 metros por segundo. Então, de posse dessas informações, né, nós montamos a função horária. S é igual a 10 mais 5T.
Então, o que a gente pode fazer? Nós vamos ver, para um tempo t igual a zero, qual é a posição inicial do móvel? S é igual a 10 mais 5 vezes zero, certo? Então, S é igual a 10 metros. Então, num tempo t igual a zero, o móvel que está aqui, que vai percorrer essa trajetória, então, nós temos aqui o ponto, a origem, né, zero, e no tempo t igual a zero, que a gente convencionou, que sempre nós vamos iniciar o movimento no t igual a zero, ele está aqui no ponto P, certo? E depois, no tempo t igual a 1, onde é que o móvel vai estar? É só substituir o t por 1. Então, ele vai estar S, 10 mais 5, 15 metros. Então, ele vai estar num ponto aqui, que é 15. Né? Esse P aqui é igual a 10. No tempo t igual a 2, ele vai estar onde? É só substituir t por 2. Ele vai estar no 20 metros, certo? E assim, sucessivamente, eu consigo determinar, através da equação horária, eu tendo a equação horária, eu consigo determinar a posição de um móvel, qualquer que seja o tempo, certo? O que eu percebo nessa situação aqui, nessa primeira situação? Que, como esse valor de V é um valor positivo, o que está acontecendo? Eu estou vendo que o móvel ele está se deslocando na direção positiva da trajetória. Quando isso acontece, eu digo que nós estamos diante de um movimento progressivo, ou seja, o movimento progressivo é aquele que os espaços crescem no decurso do tempo e a sua velocidade escalar é positiva, certo? E agora, se a gente tem uma função horária que a velocidade não é positiva, é uma velocidade negativa, vamos supor a seguinte equação, função horária. S é igual a 20 menos 5t. O que nós temos? Então, nós temos aqui a trajetória, certo? Aqui está o sentido positivo da trajetória. Vamos ver, para um tempo t igual a zero, qual é a posição do móvel? Ora, 20 menos 5, em vez de t, é zero, né? A posição do móvel é 20 menos 0, 20 metros. Então, esse móvel está aqui num tempo t igual a zero, ele está numa posição P igual a 20. E depois num tempo t igual a 1. Ora, S é 20 menos 5 vezes 1. 20 menos 5, S igual a 15 metros. Então, ele vai estar nessa posição aqui, depois de um tempo t igual a 1. E no tempo t igual a 2, ele vai estar nesta posição, S igual a 10 metros. Vai estar nesse ponto. O que nós estamos percebendo? Que este movimento ele está indo em direção à origem. Ele está no sentido que nós podemos dizer que está indo no sentido negativo da trajetória. Então, esse movimento é chamado de movimento retrógrado, ou seja, o móvel caminha contra
a orientação positiva da trajetória. Os seus espaços vão decrescendo com o decurso do tempo, porque a sua velocidade escalar é negativa, certo? Então, no movimento progressivo, eu tenho a velocidade escalar positiva e no movimento retrógrado, a velocidade escalar negativa. E se eu tenho uma função horária desse tipo aqui? Eu posso ter uma função horária dessa forma, uma função do segundo grau. O que vai acontecer? Mesma coisa, nós temos aqui a trajetória, né? Nós temos aqui a origem, certo? E o que acontece com o móvel num tempo t igual a zero? Onde que ele está? A posição dele é 8 menos 4 vezes 0 mais 0 ao quadrado, certo? Isso tudo vai dar 0, então 8 metros. Num tempo t igual a 0, o móvel está aqui na posição 8 metros. E para um tempo t igual a 1? T igual a 1, ele vai estar 8 menos 4 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Vai estar o quê? 8. Aqui, 4 mais 1, 5. 8 menos 5, 3 metros. Então, ele está aqui no ponto 3 metros, no tempo t igual a 1. No tempo t igual a 2, S é 8 menos 4 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Então, vai dar 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Sobrou só o 2 ao quadrado, que 2 ao quadrado é igual a 4. Então, no tempo t igual a 2, ele está no ponto 4 metros. Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha, no início do movimento, o móvel estava vindo na direção da origem, ou seja, contra o eixo positivo da trajetória. Então, ele tinha um movimento retrógrado. A partir do tempo t igual a 1, ele mudou, né? Mudou a direção do movimento e ele partiu para um movimento progressivo. Então, eu tenho, no início, eu tinha um movimento retrógrado e depois passei para o movimento progressivo. Então, eu posso ter uma função horária que eu tenha movimento retrógrado e movimento progressivo na mesma função, certo? Então, o movimento uniforme ele pode ser resumido na seguinte situação. Na função horária, S é S0 mais VT, certo? Essa função horária aqui resume o movimento uniforme. O movimento uniforme pode ser resumido ainda que a velocidade é constante e diferente de zero, certo? E a outra característica do movimento uniforme é que V, a velocidade instantânea, é igual à velocidade média, que é igual à razão entre a variação do espaço pelo tempo. Então, esses três itens caracterizam o movimento uniforme e é de vital importância que você tenha esses três itens na cabeça, essas três características do movimento uniforme. Então vamos lá, o último assunto aqui que nós temos para tratar agora do movimento uniforme é o gráfico do movimento uniforme. Aqui você não precisa aprender a montar o gráfico, não precisa saber, você tem que saber só aquilo que te interessa, certo? Nada mais além disso, certo? Então, nós temos o gráfico do espaço. Opa!
Tem que acionar a caneta, né? Senão não escreve. Certo? O gráfico do espaço pelo tempo, né? S, T. No caso, aqui nós temos que a velocidade é positiva, né? Já que a função horária é S, S0 mais VT, né? Então, nós temos o gráfico, uma reta, e a tangente desse ângulo aqui, ele é numericamente igual à velocidade, certo? Então, no gráfico S vezes T, a tangente do ângulo θ é numericamente igual à velocidade. O mesmo acontecendo no caso da função horária que venha com a velocidade negativa. Agora, a reta é uma reta que decresce. Então, aqui eu tenho uma reta crescente com a velocidade positiva e na velocidade negativa eu tenho uma reta decrescente, certo? Então, esse é o primeiro gráfico do espaço pelo tempo. E o gráfico VT, velocidade sobre vezes o tempo. Ora, no movimento uniforme, nós temos que a velocidade é constante, ela não muda, constante e diferente de zero. No caso aqui, ela, como V é positivo, essa reta que é paralela ao eixo do tempo, ela determina que a velocidade é maior do que zero. No caso da velocidade ser menor do que zero, ou seja, uma velocidade negativa, essa reta paralela vai estar abaixo do eixo do tempo. Uma coisa importante demais, inclusive para a prova da VUNESP, é que nesse gráfico velocidade vezes tempo, a área abaixo da curva, a área do gráfico abaixo da curva é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel, certo? Então, no gráfico V vezes T, a área abaixo da curva é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel. E nós ainda temos ainda o gráfico da aceleração no MU, que é uma reta coincidente com o eixo do tempo. Por quê? Porque no movimento uniforme não existe aceleração é igual a zero, então a reta coincide com T, com o eixo T, certo? Então, essa foi a parte teórica, nossa primeira aula, primeira parte teórica que nós vimos, né, dos principais conceitos de mecânica na parte da cinemática, né? Tudo que eu falei aqui é o mínimo necessário para você obter sucesso na prova da VUNESP. Você não precisa saber nada mais além do que eu falei aqui para você resolver as provas da VUNESP de Física, certo? Agora vamos para a resolução de exercícios.